Esses dias você deve ter visto aí nos noticiários o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk. E, e chocou muita gente, né? E, e o que que isso quer dizer? O que que isso pode nos mostrar? O que que isso tem a ver com a área de educação? A gente vai falar hoje sobre o que os extremismos podem nos fazer, podem nos levar. Né? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes, bem-vindo ao canal Depois da Escola. Me chamo Daniela Marley, sou pedagoga, sou professora, tenho mais de 10 anos de experiência em sala de aula e eu estou aqui orientando famílias para que elas realmente tenham uma transformação na vida escolar de suas crianças e de seus adolescentes. Então, tudo relacionado à falta de motivação, não gostar de estudar, reforço escolar, isso nós fazemos através do nosso trabalho aqui e através do PEP, que é o Plano de Estudos Personalizados. Se você quiser saber mais, eu tenho aqui o meu WhatsApp, você pode entrar e perguntar. Também tem um grupo de mães que é gratuito, que lá tem conteúdo quase todos os dias, que é o grupo Depois da Escola, de uma forma até mais profunda, de uma forma até mais intimista. Então, vai lá também e entre no grupo, certo? Então, o que que aconteceu de fato? Ele estava discursando, né? Ele estava num evento em Utah, nos Estados Unidos, né? O Charlie, e aí ele tomou um tiro e ele acabou perdendo a vida. O que que leva uma pessoa a cruzar a linha da violência, né? A fazer isso simplesmente porque ele pensa diferente de mim, ele merece morrer. Então, o que que é o extremismo de fato? Então, o extremismo é quando crenças rígidas veem os outros como inimigos. Isso não acontece só na política, isso pode acontecer com qualquer coisa, qualquer assunto, qualquer tópico. E não há o diálogo, não há o respeito, tipo, olha, eu concordo com você, mas eu te respeito, tá? Você tem o direito de falar sua opinião, mas eu não concordo, né? É uma coisa que o outro precisa ser eliminado. Então ela se isola tanto, 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 que quando ela entra nesse mundo de ideias extremas, isso acontece. Isso acontece que ela se isola e aí ela acaba tendo esse processo de radicalização e acaba querendo que que o inimigo não exista, né? O inimigo, entre aspas. No caso do Clark, no caso Kirk, né? Clark não, Kirk, o suspeito aparenta ter sido influenciado por ideologias políticas e ambientes online que são criadouros de extremistas. Então, nós vamos falar sobre isso. Então, quais são os fatores que favorecem a radicalização? Isso pode acontecer em casa, isso pode começar em casa. E como isso pode acontecer? Primeiramente, é quando você tem um ambiente em casa que ela tem pouca abertura para o diálogo ou para opiniões diferentes. Então, por exemplo, pai e mãe discordam de alguma coisa, aí já começa a briga. Ou então, a criança ou adolescente tem que sempre pensar igual aos pais, principalmente quando criança nem tanto, mas isso acontece muito na adolescência, porque é quando o indivíduo já começa a pensar com a própria cabeça, a descolar um pouco da imagem dos pais. Então, tem pais que não lidam muito bem com isso. Então, isso acaba fazendo com que haja essa radicalização. Olha, você não pode pensar diferente. Se você não pensar diferente, você não existe. É como se não existisse mesmo. E tem pais que reforçam mesmo uma superioridade de um grupo ou crença política, um grupo religioso, ou qualquer tipo de coisa assim. Isso pode acontecer, por exemplo, vegano, defensor de pet, essas coisas, de animais, essas coisas todas. Mas eu não posso passar os meus valores? Sim, é claro que você pode passar os seus valores, mas você não pode passar, por exemplo, uma, uma supremacia em relação a isso, né? Em relação ao seu grupo e achar que o outro não merece nenhum respeito, o outro não merece nem estar ali. Isso precisa ser. É importante pensar falar, inclusive, que o outro existe e que você pode discordar com ele, mas discordar com respeito, sem dar espaço à violência. Então, exposição em casa, às vezes em casa, o próprio ambiente onde há muita exposição a conteúdos polarizados, né?
visões extremas e não há a visão, né? Não há o ensino do pensamento crítico, o que é uma coisa também que vai criando na criança e no adolescente aquele ambiente de eu preciso, é isso, todo momento. Às vezes tem pais que ficam 24 horas nisso, sem contar que tem a rejeição, a intolerância e o medo do outro. Então, isso pode causar até que a pessoa tenha medo de quem pensa diferente, que pode ser uma pessoa muito má, que pode fazer alguma maldade para você. Então, assim, dentro de casa você tem que já combater o extremismo, porque isso vai formar pequenos extremistas também. Isso pode respingar na escola. Às vezes tem aquele aluno, aquele colega que pensa diferente, às vezes tem aquele aluno que diz um não para ele já fica muito bravo, e isso pode também gerar uma certa violência. Eu falei sobre violência nas escolas no vídeo que eu acabei de gravar, então se inscreva no canal para você ter acesso. Eu não vou deixar o link aqui porque eu não sei qual vai ser a ordem, né, qual vai ser o vídeo que vai aparecer primeiro, mas enfim, se inscreva aqui para que você possa não perder este vídeo também, que a gente fala mais sobre isso, né, sobre a violência lá a violência no ambiente escolar, né, que tá acontecendo até de perder a vida, né, de a gente perder a vida. E quais são as consequências, né, de se formar um extremismo, né, de a casa ser um criadouro de extremismo? Relações familiares rompidas, isolamento social. Então, quantos casos você não vê, a gente não vê, de pessoas que deixam de falar com amigos de infância, que deixam de falar com familiares, por conta desses extremismos, né? Porque o outro pensa diferente, porque o outro vai votar no candidato diferente, porque o outro vai fazer isso. E isso independentemente de lado, tá? Isso acontece tanto, por exemplo, na política, isso acontece tanto na direita quanto na esquerda, tá? Isso é normal. E aumento de conflitos dentro da família, na escola, no convívio. Então, onde vai, parece que ele tá sempre tentando se defender, sabe? Sempre com a arma em punho, com a arma imaginária em punho, sabe? Então, isso em qualquer ambiente, porque sempre vai ter alguém ali que pensa diferente, ele já precisa derramar sua metralhadora de palavras para poder já combater aquele inimigo, né? E possibilidade real de manifestar ódio. Então, às vezes, a pessoa perde um pouco o tom, então ela começa a manifestar ódio. Isso acontece muito em redes sociais, porque a pessoa tá ali protegida pela tela, né? Por isso que em redes sociais acontece tantas coisas assim. Então, ela pode agir com violência, pode manifestar ódio e justificar ações radicais. Eu falei, a pessoa pensa diferente, a pessoa é ruim, né? As pessoas falam muito, a pessoa é ruim, ele é mau caráter, então ele não precisa viver. Tanto é que no próprio caso do Kirk, tem várias pessoas que comemoraram. Isso mostra total, a pessoa perde empatia realmente quando acontece uma coisa dessas, assim, eles não querem nem saber, por exemplo, que ele era pai de 2 crianças pequenas, né? Ele deixou mulher e deixou 2 filhos, então, assim, são coisas assim bizarras, né? Você vê as pessoas comemorando na internet, pessoas assim normais, sabe? Normais entre aspas, né? Porque nada não tá normal aí. Mas isso mostra muito, isso faz com que elas revelem um lado muito perigoso. E em casos extremos, né, como aconteceu com o Kirk, pode levar a danos irreversíveis, porque o Kirk perdeu a vida, né? Como prevenir, então, essa radicalização? Então, educar para o respeito e empatia, isso vai muito na educação de valores, ouvir opiniões diferentes, ensinar que discordar não é inimigo, tá? A pessoa que discorda de você não é seu inimigo, ele é só uma pessoa que pensa diferente. Ensinar pensamentos críticos, então, mostrar como verificar fontes, questionar ideologias, diferenciar entre fatos, interpretações, interesses por trás de discursos, que pode ter muita manipulação em relação a isso. Limitar a exposição a discursos de ódio ou polarização. Então, isso, se procurar não consumir, é muito bom, porque isso faz muito mal para a saúde mental também. Então, supervisione o que é consumido nas redes sociais, não deixar que esses discursos cresçam e se manifestem. E promover um diálogo aberto em casa. Então, perguntar: por que você acredita nisso? Isso pode ser opinião em relação a qualquer coisa. Por que você acredita nisso? Pergunte para um adolescente, para uma criança: eu acredito por causa disso, disso, disso. Você já leu outro lado? É para que ela tenha uma base. Não é porque, é bom, eu sou bom e o outro é ruim, sabe? Que é uma coisa até meio de orgulho. Você sabe quais são as consequências dessas crenças? Então,
procurar instigar o debate para que ela realmente ela tenha uma vida fincada no que ela acredita, mas ela tenha uma razão para isso, para que não seja porque é porque é, sabe? Então, esse é um ponto importantíssimo. Exemplificar valores sólidos como honestidade, caridade, perdão e justiça. Então, mostrar com atitudes e não com discursos. Então, a educação domiciliar e familiar, ela também é uma lição para os pais, né? Porque não é só você falar em perdão, você precisa ir lá e perdoar. Não é só você falar em justiça, você tem que agir com justiça. E encorajar humildade intelectual e espiritual. Então, reconhecer que todo ser humano erra, que ninguém tem todas as respostas e que podemos aprender sempre. Então, às vezes a gente muda de opinião, né, em relação a determinada coisa e tá tudo bem. Isso acontece, faz parte da evolução de todos nós como seres humanos. Então, isso também é uma coisa que precisa ser encorajada, né? Nada é um veredito. E orientação espiritual e moral. Então, para famílias que têm fé, para famílias mais religiosas, inserir oração, leitura religiosa, reflexão moral sobre responsabilidade pelas ideias próprias, para que isso não seja... Aliás, a fé, a religião também pode ser um extremo, tá? Então, procure, antes de mais nada, entender por que a tua religião você considera correta. Por que você está nessa religião? O que você acredita? Né? Não faça da religião também um extremismo, porque a gente já viu aí, através de inúmeros exemplos aí, inúmeros fatos que infelizmente aconteceram, que a religião também, quando levada para o lado do extremismo, também pode gerar muita coisa ruim. Bom, então formar um extremista não costuma ser algo súbito, né? Só para fechar, é algo gradual. Então, educar em casa é uma oportunidade preciosa de semear discernimento, respeito e amor ao próximo, não é só o conteúdo escolar. Se queremos filhos firmes, não deixe o caminho, construa um ambiente onde ideias se encontrem, mas que o ódio não floresça. Então, você precisa evitar de uma vez por todas essa questão do ódio. Bom, se você precisar de alguma ajuda nisso, eu tenho o PEP, eu traço o perfil da criança e do adolescente, através dela a gente vai traçar um objetivo e vai fazer com que ela tenha aí uma série de ações, a gente faz uma série de ações, tanto teóricas quanto práticas, para que ela tenha aí, para que a gente alcance esse objetivo. Então, educação de valores, a gente pode fazer aí umas coisas legais em relação à educação de valores, e isso já entra também nessa parte aí para evitar esse extremismo. Bom, era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Independentemente se você concordava ou discordava com as ideias do Charlie Kirk, é importante lembrar que pessoas não podem perder a vida simplesmente porque elas pensam de uma determinada forma. Ah, mas ele era a favor do armamento. Ele era a favor do armamento como proteção, não para você simplesmente eliminar quem pensa diferente. E eu vou deixar aqui uma dica de leitura para adultos, tá? É um livro para criança, não dá. Para adolescente, talvez, se for um adolescente mais velho, que já tem uma experiência com leitura, nunca para começar uma rotina de leitura, que é O Caminho da Servidão, do Hayek, que fala, tem um capítulo só sobre isso, porque os piores chegam ao poder. Lê este livro, que vai clarear muito as suas ideias. Bom, era isso que eu queria falar. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Nos vemos.